Vou lhe contar a história da ilha de Cabo Verde, uma ilha com uma rica história e cultura, localizada no Oceano Atlântico, na costa da África Ocidental. Mas antes de continuar, te peço seu like e se inscreve para mais. Obrigado e vamos lá. A história da ilha de Cabo Verde remonta a cerca de 500 anos atrás, quando os portugueses descobriram a ilha. Antes disso, a ilha era habitada por tribos africanas, que viviam de pesca e agricultura. Quando os portugueses chegaram, trouxeram escravos africanos para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar e café. A ilha rapidamente se tornou um importante centro de comércio, com navios vindos de todo o mundo para trocar mercadorias. Ao longo dos anos, a ilha passou por muitas mudanças. Durante o século XVII, os franceses ocuparam a ilha por um breve período de tempo, mas foram logo expulsos pelos portugueses. Durante o século XVIII, a ilha tornou-se um importante centro de tráfico de escravos, com mais de 1 milhão de escravos sendo transportados através da ilha para as Américas. Durante este período, a ilha era governada por um sistema de governo feudal, onde os senhores feudais governavam a ilha e controlavam a economia. No início do século XIX, a ilha começou a passar por mudanças políticas e sociais significativas. Em 1822, a ilha foi anexada ao Brasil, mas em 1851, tornou-se uma província portuguesa separada. Durante este período, a ilha tornou-se um importante centro de comércio de escravos ilegais. Em 1867, a escravidão foi abolida na ilha, mas os escravos continuaram a trabalhar nas plantações como trabalhadores livres. Durante o século XX, a ilha passou por uma série de mudanças políticas e sociais. Em 1951, a ilha foi concedido o Estatuto de Província Ultramarina, e em 1975, tornou-se um país independente. Desde então, a ilha tem enfrentado muitos desafios, incluindo a pobreza, a falta de recursos naturais, e a instabilidade política. Apesar desses desafios, a ilha tem uma cultura rica e diversa, com uma mistura única de influências africanas e portuguesas. A ilha de Cabo Verde é conhecida por suas praias de areia branca e águas cristalinas, suas paisagens vulcânicas, e por ser um destino popular para o turismo. A ilha também é conhecida por sua música e dança, especialmente o estilo de música conhecido como morna. A morna é uma forma de música lenta e melancólica, que é considerado o símbolo da cultura cabo-verdiana. Em resumo, a história da ilha de Cabo Verde é uma história rica e complexa, que abrange mais de 500 anos. Desde o período colonial até os dias atuais, a ilha passou por muitas mudanças, mas continua a ser um lugar de grande beleza e cultura. A ilha é um exemplo do poder da resiliência humana e da capacidade de adaptação, apesar das adversidades enfrentadas ao longo da história. A partir do século XX, a ilha de Cabo Verde começou a se desenvolver rapidamente, tanto em termos econômicos quanto culturais. Em 1975, após a independência, o país passou por um período de estabilidade política, mas a democracia foi estabelecida em 1991 e, desde então, o país tem sido governado por um sistema multipartidário. Nos últimos anos, o turismo se tornou um importante pilar da economia de Cabo Verde, impulsionando o crescimento e a diversificação do país. As praias de areia branca, as paisagens naturais espetaculares, a rica cultura e a hospitalidade dos habitantes locais atraem visitantes de todo o mundo. Além disso, o país tem investido em infraestrutura, incluindo aeroportos, portos, estradas e hotéis, para tornar a ilha ainda mais acessível e atraente aos turistas. Outro aspecto importante da cultura de Cabo Verde é a culinária. A ilha é famosa pelos seus pratos de peixe e marisco fresco, assim como pelos seus pratos de carne e vegetais, que misturam sabores africanos e portugueses. O grog, uma bebida alcoólica destilada a partir da cana-de-açúcar, também é uma especialidade local muito apreciada. Apesar dos avanços em termos de desenvolvimento econômico, Cabo Verde ainda enfrenta desafios significativos, como a falta de água e a escassez de recursos naturais. A ilha é quase totalmente dependente da importação de alimentos e recursos, o que aumenta os custos e dificulta a diversificação econômica. No entanto, o país tem adotado medidas para lidar com esses desafios, incluindo a promoção da agricultura e da pesca sustentável, a construção de usinas de dessalinização e a diversificação das fontes de energia. Em termos de cultura, a ilha de Cabo Verde continua a ser um importante centro de música e dança, com a morna e a coladeira sendo as formas mais populares. A morna, em particular, é considerada um símbolo nacional e foi declarada Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco em 2019. Em resumo, a ilha de Cabo Verde tem uma história rica e complexa, que se estende por mais de 500 anos. Desde os primeiros habitantes africanos até a independência e o desenvolvimento econômico atual, a ilha tem passado por muitas mudanças, mas continua a ser um lugar de grande beleza, cultura e resiliência.
A ilha é um testemunho da capacidade humana de enfrentar desafios e superar obstáculos para construir um futuro melhor. Com relação à natureza, a ilha de Cabo Verde é rica em biodiversidade e apresenta uma grande variedade de espécies endêmicas. A ilha abriga diversas aves, répteis, mamíferos e plantas que só são encontradas na região. No entanto, a exploração humana e a mudança climática têm colocado essas espécies em risco, o que tem levado o governo local a adotar medidas para preservar a fauna e flora local. Além disso, a ilha de Cabo Verde tem um importante papel histórico e cultural no contexto africano e mundial. Durante a época colonial, a ilha serviu como ponto de encontro para africanos escravizados que eram transportados para as Américas e Caribe, tendo uma importante influência na formação da cultura afrodescendente naquelas regiões. Além disso, a música cabo-verdiana e a sua rica tradição literária, com nomes como Amílcar Cabral e Jorge Barbosa, têm sido reconhecidas internacionalmente. Hoje, a ilha de Cabo Verde é um país multicultural e diverso, que tem como língua oficial o português, mas que tem em sua cultura influências africanas, europeias e americanas. Os cabo-verdianos são conhecidos por sua hospitalidade, seu espírito festivo e sua capacidade de superar desafios. A ilha é um exemplo de como um país pequeno pode ter uma grande história e um futuro brilhante, se souber valorizar seus recursos naturais e culturais e investir em seu povo. Em suma, a história da ilha de Cabo Verde é uma história de resiliência, luta e superação. Desde os tempos pré-coloniais até os dias atuais, a ilha tem enfrentado desafios e obstáculos, mas tem conseguido se adaptar e prosperar. Hoje, a ilha é um país multicultural e diverso, que valoriza sua história e cultura e está em constante busca de um futuro melhor. Cabo Verde é uma ilha de contrastes e belezas únicas. Seu litoral é composto por praias de águas cristalinas, com uma fauna marinha rica e diversificada. Já o interior da ilha é formado por planícies áridas e montanhas escarpadas, que oferecem vistas panorâmicas incríveis e oportunidades para a prática de esportes ao ar livre. Uma das características mais marcantes da cultura cabo-verdiana é a sua música. A morna, gênero musical originado na ilha, é conhecida por sua melancolia e ritmo cadenciado. Já a coladeira é um ritmo mais animado e dançante, que mistura influências africanas e brasileiras. Além disso, a ilha também é famosa pelo seu carnaval, uma festa animada e colorida que atrai visitantes de todo o mundo. Outro aspecto importante da cultura cabo-verdiana é a culinária. A gastronomia local é rica em frutos do mar e peixes frescos, como atum e garoupa, além de pratos com carne de cabra e de porco. As influências portuguesas, africanas e brasileiras se misturam em receitas como o cachupa, um prato de milho com feijão e vegetais, e a famosa grog, uma bebida destilada feita a partir da cana-de-açúcar. Apesar de sua rica cultura e belezas naturais, Cabo Verde ainda enfrenta desafios econômicos e sociais. A ilha é uma das nações mais pobres da África, e a falta de água e recursos naturais tem sido um obstáculo para o seu desenvolvimento. No entanto, o país tem adotado medidas para lidar com esses desafios, incluindo a promoção da agricultura e da pesca sustentável, a construção de usinas de dessalinização e a diversificação das fontes de energia. Em resumo, a ilha de Cabo Verde é um lugar de grande beleza e rica cultura, que tem enfrentado desafios e obstáculos ao longo de sua história, mas tem conseguido se adaptar e prosperar. Seu povo é conhecido por sua hospitalidade e resiliência, e a ilha é um exemplo de como um país pequeno pode ter uma grande história e um futuro brilhante, se souber valorizar seus recursos naturais e culturais e investir em seu povo. Outro aspecto importante a ser destacado na história de Cabo Verde é sua independência. A ilha foi descoberta pelos portugueses em 1460 e passou a ser um importante centro de comércio de escravos. Durante a época colonial, a população cabo-verdiana sofreu com a exploração e a pobreza, mas também desenvolveu uma forte identidade cultural e um espírito de resistência. No século XX, líderes como Amílcar Cabral e Aristides Pereira lideraram movimentos de independência em toda a África, e Cabo Verde se tornou um dos primeiros países africanos a conquistar a independência, em 1975. Desde então, o país tem lutado para superar as dificuldades econômicas e sociais, mas também tem se destacado na área da educação e da promoção dos direitos humanos. Outro fator importante a ser mencionado na história de Cabo Verde é sua diáspora. Devido à falta de oportunidades na ilha, muitos cabo-verdianos emigraram para outros países, como Portugal, Estados Unidos e Brasil. Essa diáspora cabo-verdiana tem tido um papel importante na disseminação da cultura e da música da ilha em todo o mundo, e muitos artistas cabo-verdianos se tornaram famosos internacionalmente. Hoje, a ilha de Cabo Verde é um destino turístico cada vez mais popular, graças às suas belas praias, sua rica cultura e sua história fascinante. O governo cabo-verdiano tem investido em infraestrutura e na promoção do turismo sustentável, como forma de impulsionar a economia local e preservar os recursos naturais da ilha.
Em resumo, a história da ilha de Cabo Verde é uma história de luta, resistência e superação. Desde a época colonial até os dias atuais, a ilha tem enfrentado desafios econômicos e sociais, mas também tem se destacado por sua rica cultura e sua hospitalidade. Cabo Verde é um exemplo de como um país pequeno pode ter uma grande história e um futuro brilhante, se souber valorizar seus recursos naturais e culturais e investir em seu povo. Além disso, a história de Cabo Verde é marcada por uma forte influência da música e da literatura. Muitos dos maiores artistas e escritores cabo-verdianos têm raízes humildes e enfrentaram desafios ao longo de suas carreiras, mas conseguiram conquistar o mundo com sua arte. Na música, um dos maiores expoentes é Cesária Évora, a diva dos pés descalços. Nascida na ilha de São Vicente, Évora começou a cantar em bares e restaurantes locais antes de se tornar uma estrela internacional. Sua música, que mistura influências africanas e europeias, é conhecida por sua emotividade e melancolia, e ela se tornou um símbolo da cultura cabo-verdiana em todo o mundo. Na literatura, destacam-se escritores como Germano Almeida, Mia Couto e José Luiz Tavares. Esses autores exploram temas como a identidade, a diáspora e a luta pela independência, e suas obras são um reflexo da rica cultura e história de Cabo Verde. Outro aspecto importante da história de Cabo Verde é sua posição geográfica estratégica. A ilha está localizada a cerca de 570 quilômetros da costa da África Ocidental, o que a tornou um ponto importante de comércio e navegação ao longo dos séculos. Durante a época colonial, Cabo Verde foi uma importante escala para navios que navegavam entre a Europa e as Américas, e hoje em dia é um ponto de passagem para voos entre a Europa, a África e as Américas. A posição geográfica também influenciou a formação da cultura cabo-verdiana, que é marcada por influências africanas, europeias e americanas. A ilha foi habitada por povos de origens diversas, como os berberes, os portugueses, os africanos e os americanos, e essa mistura de culturas se reflete na música, na culinária e na arte local. Em resumo, a história de Cabo Verde é uma história rica e diversa, marcada por desafios, lutas e superações. Desde sua descoberta pelos portugueses até os dias atuais, a ilha tem enfrentado obstáculos econômicos e sociais, mas também tem se destacado por sua rica cultura, sua música emocionante e sua literatura poderosa. Cabo Verde é um exemplo de como a mistura de culturas pode gerar uma arte e uma identidade únicas, e um exemplo de resiliência e determinação. A partir da década de 1970, Cabo Verde passou por uma série de transformações políticas e sociais. Em 1975, o país conquistou sua independência de Portugal, depois de anos de luta contra o colonialismo.